Todo fim de semana, milhões de pessoas pedem a mesma bebida. Gin tônica e vodka tônica são clássicos que escondem um segredo terrível. Esta amargura na língua permitiu que a Europa conquistasse metade do planeta. Um tônico moderno contém 83 miligramas de substância medicinal por litro. O tônico colonial continha 1000 miligramas, 12 vezes mais. Pessoas morreram coletando sementes de árvores que produziam esse composto. As nações lutaram pelas florestas que lhes deram a cura para uma doença mortal. Os quechuas conheciam os seus segredos séculos antes da chegada dos europeus. Os missionários jesuítas salvaram acidentalmente a Europa da malária. A bebida em sua mão é o fantasma da medicina, do império e do poder. Este composto brilhante é chamado quinino. Sua fonte é uma árvore que cresce onde a maioria das plantas morre. Cinchona officinalis vive a uma altitude de 1,5 a 2.500 metros nos Andes do Equador, Peru e Bolívia. As temperaturas aqui mudam drasticamente entre o dia e a noite. A cobertura de nuvens cria umidade constante, mas evita geadas. Existem mais de 23 espécies de cinchona, cada uma adaptada às suas duras condições de sobrevivência. O povo quechua usa a casca há séculos, mas não contra a malária. Eles mastigavam para parar de tremer durante as noites frias nas montanhas. O intenso amargor da casca gerava calor no corpo e ajudava a sobreviver em altitude. Quando os europeus chegaram, no século XVI, trouxeram algo sem precedentes para os Andes. O Plasmodium falciparum, a cepa mais mortal da malária, chegou às Américas através de contato transatlântico. Um remédio para tremores, acidentalmente, acaba sendo uma cura para parasitas tropicais. Em 1630, a malária transformou Roma numa armadilha mortal. A doença matou papas e cardeais sem poupar ninguém. Os missionários jesuítas no Peru notaram algo surpreendente. O remédio anti-arrepio quichua curou as febres europeias. Era um remédio acidental, um remédio para resfriado que matava parasitas tropicais. Quando a barca chegou a Roma em 1631, funcionou. Pela primeira vez em séculos, as febres diminuíram e os mais altos funcionários da igreja sobreviveram. Durante 200 anos, ninguém entendeu por que funcionava. A casca foi transformada em pó, misturada com vinho, e as temperaturas mortais foram observadas diminuir. Os jesuítas a chamavam de casca jesuíta, mas o mecanismo de ação permanecia um mistério. Em 1820, os químicos franceses Joseph Bien-Aimé Caventou e Pierre-Joseph Pelletier isolaram o composto ativo, deram-lhe o nome de quinino, e, de repente, os trópicos foram conquistados pelos impérios europeus. Antes da descoberta do quinino, a África era chamada de túmulo do homem branco. A taxa de mortalidade dos europeus na África Ocidental ultrapassou os 50% anualmente. A quinina mudou esta equação e transformou a medicina numa força geopolítica. Em 1850, a taxa de mortalidade das tropas britânicas por malária havia caído 86%. Não era apenas medicina, era poder sobre continentes. O Império Britânico usou quinino para colonizar a Índia, e os holandeses usaram-no para controlar a Indonésia. Aquele gin tônica que você pede no bar não é invenção dos bartenders. Esta é a forma como os oficiais coloniais britânicos na Índia tomavam o seu medicamento diário obrigatório desde 1825. 2 onças de gin mascaravam o amargor do quinino e mantinham-no vivo. No final do século XIX, o quinino tornou-se o bem mais valioso do planeta. Cada grama veio das florestas cada vez menores da América do Sul. Peru, Equador e Bolívia entenderam o que controlavam e proibiram a exportação de sementes sob pena de morte. Os impérios europeus não podiam construir o seu poder numa cadeia de abastecimento que não controlavam. Eles enviaram ladrões disfarçados de botânicos. A maioria das expedições falhou. As sementes apodreceram no mar e as mudas morreram durante o transporte. Os britânicos enviaram expedições na década de 1860. Todas as sementes que roubaram
continham menos de 3% de quinino e revelaram-se inúteis. Depois veio Charles Ledger, um comerciante britânico que vivia na Bolívia. Ledger não conhecia as florestas, mas conhecia o homem que as conhecia melhor. Manuel Incra Mamani foi um guia local que conseguiu identificar num relance 29 variedades de cinchona. Em 1865, ele encontrou uma superárvore nas montanhas da Bolívia. A casca desta árvore continha 13% de quinino, 3 vezes mais do que qualquer variedade conhecida. Mamani coletou 14 libras de sementes e Ledger as vendeu ao governo holandês por 100 libras. Os britânicos recusaram a compra, cometendo o erro estratégico do século. Mamani tentou coletar mais sementes para vendas posteriores. Em 1871, as autoridades bolivianas o pegaram em flagrante. Eles espancaram-no, atiraram-no na prisão e deixaram-no na cela para morrer. O seu crime foi ajudar os europeus a roubar o maior recurso natural da Bolívia. Mamani morreu sob custódia, mas suas sementes já haviam atravessado o oceano. Os holandeses levaram as sementes roubadas para Java e plantaram 17.000 hectares de plantações. Em 1918, eles não tinham apenas uma plantação, mas também um cartel. Chamaram-lhe Kin Bureau e estabeleceram o controle sobre os preços mundiais. A Índia Britânica não conseguiu competir. A Argélia Francesa falhou. Em 1939, 97% do quinino mundial vinha de um só lugar, a ilha de Java. O monopólio holandês parecia inquebrável, mas depois estourou a Segunda Guerra Mundial e tudo mudou numa questão de semanas. Em 1942, o Japão invadiu Java. Em poucas semanas, os aliados perderam o acesso ao quinino. Os soldados americanos no Pacífico começaram a morrer de malária mais rapidamente do que em combate. A crise revelou uma catástrofe estratégica. A dependência de um monopólio natural era demasiado perigosa. A indústria farmacêutica precisava de uma solução que pudesse ser produzida em laboratórios. Os cientistas tentaram sintetizar o quinino durante décadas, mas foi muito difícil. No entanto, em 1934, cientistas alemães da Bayer sintetizaram um composto relacionado à cloroquina. Era mais barato que o quinino e mais fácil de produzir. Inicialmente funcionou muito bem. Em 1947, a cloroquina substituiu o medicamento natural. A indústria farmacêutica venceu, mas o que não anunciam é que a resistência à cloroquina começou em 1957, apenas 12 anos após a sua introdução. Na década de 1960, as cepas resistentes se espalharam por todo o mundo. Eles introduziram a mefloquina. A resistência apareceu após 5 anos. Eles introduziram a atovacona. A resistência apareceu no mesmo ano. Todos os medicamentos antimaláricos sintéticos seguiram o mesmo padrão: sucesso rápido e depois fracasso total. O parasita da malária parecia zombar de todas as tentativas do homem de enganar a natureza. No entanto, a tônica por detrás de cada barra do mundo contém um composto que nunca desenvolveu resistência generalizada. Hoje, a malária mata 610 mil pessoas todos os anos, 1.670 mortes todos os dias. 75% das vítimas são crianças com menos de 5 anos de idade na África subsaariana. As crianças suportam o fardo mais pesado desta doença. Aqui está o que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. O quinino nunca desenvolveu resistência generalizada. Apesar de 400 anos de uso contínuo, o parasita da malária ainda responde ao tratamento com quinino. Pesquisas realizadas nas décadas de 1920 e 1930 mostraram algo surpreendente. O extrato bruto de casca de cinchona foi igualmente eficaz ou superior ao quinino purificado contra cepas resistentes. A fórmula natural funcionou melhor que a cópia de laboratório. Lembra daquele gin tônica com 1.000 miligramas de quinino? A versão real nunca parou de funcionar. Embora as drogas sintéticas tenham falhado uma após a outra,
o composto natural continuou a matar os parasitas sem desenvolver resistência significativa. No entanto, a infraestrutura industrial global entrou em colapso após a guerra. As plantações de Java desapareceram, as florestas andinas foram completamente derrubadas. O mercado farmacêutico de medicamentos antimaláricos movimenta 4 mil milhões de dólares anualmente e é dominado por terapias à base de artemisinina. Contudo, a resistência já está a emergir no Ruanda e no Uganda. O padrão se repete. Há uma crise de resistência às drogas sintéticas, enquanto o composto natural que funciona permanece abandonado. A razão é cruel. A cinchona não pode ser monopolizada. A árvore precisa de condições específicas, temperaturas frescas de 10 a 21 graus Celsius, alta umidade sem geadas. Ela prospera a uma altitude de 1,5 a 2.500 metros nas encostas das montanhas, e os holandeses descobriram um segredo importante. Poda. Quando uma árvore é cortada pela base, ela se regenera com concentrações maiores da droga do que o tronco original. É uma fonte renovável do medicamento antimalárico mais eficaz do planeta. Mas o conhecimento do seu cultivo foi enterrado após a Segunda Guerra Mundial. Os trabalhos científicos holandeses acabaram em arquivos e os bancos de sementes foram abandonados. A proteção de patentes para drogas sintéticas gerava lucros elevados e a cinchona era apenas uma árvore. Qualquer pessoa com altura de solo adequada pode cultivá-lo. Partes do Havaí, das terras altas dos Apalaches e do norte da Califórnia estão dentro da faixa de temperatura e altitude da cinchona. O cultivo em pequena escala é possível, mas falta o conhecimento sistemático necessário para uma produção distribuída economicamente viável. Da próxima vez que você pedir um gin tônica, sinta aquele amargor na língua. Não é apenas uma amostra, é uma memória do que as empresas farmacêuticas decidiram esconder de você. As mesmas empresas que lucram todos os anos com medicamentos antimaláricos no valor de 4 mil milhões de dólares não têm incentivos financeiros para relançar a produção de quinino natural. Cada vez que surge resistência à cloroquina, a indústria desenvolve novos produtos sintéticos em vez de regressar ao quinino. Cada novo medicamento compra mais uma década de lucro antes que a resistência o torne inútil. E o quinino continua a funcionar após 4 séculos de uso. A indústria dispõe de bilhões de dólares para manter essas decisões em segredo. Temos algo mais poderoso, a verdade, mas a verdade só importa quando é compartilhada com outros. A natureza não pode ser patenteada, mas o conhecimento sobre ela pode ser suprimido. Se você acha que vale a pena preservar esse conhecimento, inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a construir uma biblioteca que pertença a todos, porque juntos podemos garantir que nunca mais será suprimida.